Sabe os fundos imobiliários? Sim, aqueles investimentos lá que te permitem comprar os imóveis mais chiques do Brasil, prédio na Faria Lima, galpão do Mercado Livre, shopping de Granfino e o melhor, né, pagando muito pouco por cada cota, tipo menos de R$100. Então, bom demais, né? Mas o papo que rola nas redes é que o fundo imobiliário é coisa de trouxa. Será? Será? O senhor Luiz Barsi, né, a lenda da bolsa, chegou até a chamar fundos imobiliários de conto do vigário. Será que isso é verdade? Se quem tem dinheiro de verdade não quer nem saber de fundo imobiliário, eu lhe pergunto, será que fundo imobiliário, os FIIs, são bom mesmo pra nós, né, meros mortais, ou é coisa de trouxa mesmo, hein? Já vem comigo no like que esse vídeo é muito importante pro seu dinheiro e me conta nos comentários, você investe em FII, você gosta? Porque olha só essa, Brunão, saiu uma entrevista lá de um analista sênior do Santander dizendo com todas as letras que o problema dos FIIs é justamente que eles não dão retorno suficiente. Ô, louco, E nem volatilidade suficiente para os grandes investidores institucionais. Aí você fica olhando ali para sua carteira pensando, né, se o cara do Santander tá reclamando que o FII é fraco demais para os grandões, onde é que eu entro nessa conversa, hein? Nós que somos os sardinhas aqui, né, a gente não deveria nadar junto com os tubarões, não é assim que ensinaram a gente? Vamos investigar essa história direito aí, ó, porque no final do vídeo você vai entender com dados de verdade se vale a pena você ter FIIs na sua carteira ou se você vai estar jogando dinheiro fora mesmo. Só um aviso antes, ó, porque tem um negócio, quando cai, vira notícia, né? Todo mundo só fala que o Bitcoin caiu, por exemplo. É sempre assim, né? Só que quando recupera, tem alguém falando? Quanto dormiu, Bruno? Ah, não tem, né? E ele subiu 12% no último mês, você viu? Mas quando tá lá em cima também, vira notícia, né? Vira. Na hora que tá caro pra comprar. Caro, né? Digamos assim, né? Pra comprar. Exatamente. E frequentemente a pessoa vai comprar na alta e vender na baixa, né, Bruno? Porque se você já fez o seu dever de casa, se você já estudou, mas se você ainda não começou, se você quiser começar a comprar os seus primeiros BTCs, mas ainda não fez, esse sim é um bom momento para você começar. Nos comentários tem um link para você levar 20% de desconto nas taxas para sempre. Ou seja, cada vez que você comprar, você vai levar mais BTC para casa. O recado tá dado, vai lá no comentário. Mas voltemos aqui para os nossos FIIs. Olha aí o primeiro número. O índice que mede os fundos imobiliários, o IFIX, subiu quase 18% no último ano. R$1.000 que você teria lá, teria rendido 1.180 de acordo com o site investidor10.com.br. 18%? Não tá bom? Pois é. Mas agora vamos comparar com o Ibovespa, Bruno, que mede as ações, né? Mais de 50% no mesmo período. R$1.000 viraram 1.500. Olha só o resultado final. Você fica olhando e pensando, né? A ação ganhou de lavada do FII. Você não pensou isso, Bruno? É, pensei. Não Pensou e acertou, olha aí. Ganhou mesmo, olha essa curva laranja aqui no gráfico. Só que o caminho até chegar lá foi muito diferente, meu amigo. O Ibovespa subiu muito, mas ele esconde um risco ali, que é o risco de mercado, né? O risco do humor do mercado financeiro mundial, que ultimamente só anda de mau humor, né? Da economia americana. E também o risco, em última instância, de se investir em um negócio. Pode dar certo, pode não dar. Inclusive, pode subir ou descer justamente pelo dinheiro grande lá de fora que está nas ações, né? Os especuladores, que a gente vai falar deles já já. Tá um pouco anormal a nossa bolsa, né? Vamos dizer assim. Muito anormal. E quem aguentou ficar firme nas ações até ganhou mais, mas te contar, viu? A gente vê nos comentários aqui quanto de gente que se assustou no meio do caminho e pulou fora, perdendo dinheiro no processo. Já no FII, a história foi bem mais tranquila, né? Enquanto a ação paga dividendo de tempos em tempos ali, o FII pingou direitinho na sua conta todo mês durante o ano inteiro, sem cobrar imposto de renda nesse pinga-pinga aí. E a oscilação, né, ela foi menor do que a bolsa. Em um ano que a Selic ficou em 15%, que é o maior patamar desde 2006, o IFIX não só subiu, como pagou um rendimento médio na casa de 11,6% ao ano. Veja bem, isso só em dividendos, tá? Porque se a gente considerar o valor da cota também, o índice de fundo imobiliário fechou o ano passado com mais de 21% de valorização. Mas vamos voltar para a entrevista aqui do Santander aí, que gerou toda essa treta aqui. Quem que são os tubarões, os institucionais, você sabe, Bruno? Não sei. São as empresas que administram o dinheiro dos outros, fundo de pensão, fundo de investimento, bancos, corretoras, é o tipo de gente que literalmente mexe no mercado, dinheiro gordo mesmo, sabe? E o analista lá, o Flávio Pires, ele falou que o investidor institucional não entra forte em FII por dois motivos, né? Primeiro, falta liquidez. Lembra que eu falei que esses caras mexem no mercado? Tipo, quando eles querem comprar, você concorda que se o estoque de gente para vender não é grande o bastante, o que acontece? O preço vai nas alturas, né? Tem muito pouca gente querendo vender. E o contrário também acontece. Quando o fundo quer sair, quando ele quer vender, bastaria um desses gigantes aí querer vender, que
que é como se ele levasse o preço das cotas lá para zero quase, né, para a lona. Segundo, também falta retorno em ganho de capital. Ele disse com essas palavras, né, que falta para os FIIs serem um pouco mais voláteis, para terem um pouco mais de retorno em comparação com as ações da bolsa. Ele quer fazer day trade em Perfeito, Bruno, perfeito. Tá adiantando o par do vídeo aqui. Oh, desculpa. Só que essa fala aí precisa ser entendida no certo contexto, né? Quando o Santander ou qualquer banco grande ou qualquer fundo de investimento gigante fala de ativo, ele tá pensando no quê? Um cliente que quer girar capital, sabe? Compra, espera subir 20% ali, ou um pouco menos que isso, vende, compra outro, repete o ciclo, é giro de mesa, né? E quanto mais o ativo balança, mais oportunidade para arbitrar, né? Mais comissão gera ali, mais dinheiro para mesa de operações. E aí vem o ponto que o Brunão falou, ó. Pergunta sincera para você, você é trader? Você fica o dia inteiro ali olhando o book de ofertas? Você quer ter úlcera ali de ficar acompanhando o gráfico? Dá mais de imóveis, né? Então, eu imagino que não. Aliás, eu torço para que não, que você vai perder dinheiro se você tentar fazer isso, né? Você é o cara, imagino eu, que trabalha duro durante o dia, que cuida dos filhos, que quer ver o seu patrimônio crescendo enquanto você vive a vida sem essa loucura toda aí, até porque a vida já tá louca bastante no seu trabalho, imagino eu, né? Inclusive, o que dá dinheiro de verdade é o trabalho, né? Investimento é para multiplicar o que você não gastou. E se o investimento consome o seu tempo demais, né? Aquele trader que tá o tempo todo com a tela na frente, ele tá trabalhando, você concorda? Virou o trabalho dele. Virou trabalho. Que, inclusive, nesse trabalho você não vai ganhar mais dinheiro do que na sua profissão principal, vai por mim. Inclusive, esse é um perfil muito forte que a gente atende aqui na minha consultoria na Lumen, né? Advogados, médicos, engenheiros, gente que entendeu bem qual que é o jogo que tem que ser jogado, né? Gastar tempo naquilo que rende mais e deixar o investimento na mão de quem tá vivendo disso. Por isso que aquilo que o institucional está considerando um defeito do FII, que é a baixa volatilidade, né? Pra gente, pequeno investidor de longo prazo, meu amigo, é uma das melhores qualidades que um ativo pode ter. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma comparação didática, ó. A rentabilidade das ações da Petrobras com o HGLG, que é o maior fundo imobiliário de logística. Sabe, né? Esses galpões enormes aí que a gente vê na rodovia, sabe? Sim. Do Mercado Livre, por exemplo. Eles alugam do fundo imobiliário e você que tem a cota, você recebe aluguéis por conta disso. Olha a montanha-russa aqui em vermelho e a tranquilidade em verde aqui no nosso gráfico. A Petro rendeu mais ao longo do tempo do que o fundo imobiliário? Sim, rendeu, mas em muitos momentos, meu amigo, perdeu e feio. Olha, inclusive, a perda máxima temporária em vermelho, chamada de drawdown aqui no mercado financeiro, ou seja, nas ações, geralmente o estômago tem que ser mais forte. E quando seu dinheiro não cai 30% no mês ali de pânico, você não vai vender no medo, né? Você não vai tomar uma decisão burra, assustado com a notícia ruim. Você continua aportando todo mês ali com tranquilidade. E é essa consistência de ficar comprando consistentemente por 10, 15, 20 anos que faz um patrimônio crescer de verdade aqui no Brasil, como é o caso que a gente vai falar agora, Bruno. Vamos lá. Falando aqui de gente que critica a FII, tem um nome que sempre aparece nessa discussão, que é o senhor Luiz Barsi Filho, a lenda, meu O amigo. cara, né? A lenda viva da Bolsa Brasileira, a quem eu tive a honra de entrevistar nesse vídeo aqui, o maior investidor, pessoa física aqui do nosso país. Uma vez ele soltou uma frase que deu o que falar, meu amigo. Ele chamou os fundos imobiliários de conto do vigário Olha. e mandou as pessoas fugirem dos fundos. Aqui eu preciso ser justo com o Sr. Barsi, tá? A estratégia dele funcionou maravilhosamente, né? Ele é que é o bilionário ali fazendo exatamente isso há 50 anos, mas tem um detalhe importante, né? O Barsi começou a comprar ação lá na década de 70, quando praticamente ninguém comprava, né? A bolsa era minúscula, as empresas eram baratíssimas e teve 5 décadas para o juro composto fazer a mágica e retribuir, né, toda a disciplina dele. E ele trabalha com isso, Trabalha com isso, Exatamente. perfeito, Bruno. E a carteira dele tem dezenas de empresas escolhidas a dedo ali com tempo, paciência e capacidade de aguentar a pancada de mercado que a maioria das pessoas, vamos combinar, não tem, né? Imagina o feeling desse cara, né? Exato. De olhar para um gráfico e saber o que vai acontecer. Ou sangue frio, né? Também. E fazer isso por 50 anos, né? Replicar a metodologia dele do zero hoje com um horizonte de 15, 20 anos e sem o mesmo estômago que ele tem, meu amigo, é outra coisa, né? Vamos combinar. O Sr. Barsi acha a mesma coisa das criptos. Ele diz que é fantasia, que é jeito de tomar dinheiro das pessoas. Eu respeito muito, tenho uma grande admiração por ele. Inclusive,
inclusive pela pessoa que eu conheci, né? Mas é a visão dele. Ele diz que não conhece gente rica nos FIIs e do meu lado aqui eu conheço mais gente que ficou rica com imóveis e cripto do que com a bolsa. Mas esse sou só eu, né? E nem por isso eu deixo de investir em cada um desses ativos aqui. Aliás, eu acho que essa é a beleza da coisa, né? Quem diversifica dorme em paz e consegue deixar os investimentos ali darem frutos no seu tempo, sem precisar ficar tirando antes, mexendo e vendendo em qualquer susto. Então, mas dá para investir nos dois, né? Em FIIs e também em ações, não dá? Essa é a beleza da coisa, Brunão. Isso dá previsibilidade com um potencial maior de ganho no longo prazo. Não só pode fazer isso, mas como você também deve, né? O IFIX tem uma volatilidade bem menor do que o Ibovespa, isso é fato, né? De vários anos aqui da Bolsa. Mas quando você junta na mesma carteira dois ativos que não estão diretamente correlacionados, tem uma correlação parcial, ou seja, que não sobem e descem na mesma proporção, a volatilidade total da sua carteira diminui sem necessariamente derrubar o retorno. Em outras palavras, você fica com um patrimônio que oscila menos, mas continua crescendo. É uma proteção que faz uma diferença gigante pra gente, principalmente para quem não tem estômago de ferro para aguentar tranco grande na carteira. Tem uma pergunta, inclusive, que aparece direto aqui nos comentários nossos aqui. As pessoas perguntam assim: ô Will, os FIIs só servem para viver de renda depois que eu já tiver um patrimônio grande? Ou também serve agora enquanto eu tô começando a juntar dinheiro? A resposta certa serve nas duas fases, porque na fase de acumulação, que é quando você está ainda construindo, o FII é uma máquina de juros compostos. Por quê, né? Porque ele paga todo mês um dividendo isento de imposto de renda, você pega esse dinheiro, compra mais cota, mês que vem ele paga um pouquinho a mais, porque você tem mais cota e você compra mais ainda. Em alguns anos isso pode virar uma verdadeira bola de neve para você. Inclusive, olha aí que bacana a ferramenta Magic Number lá do Investidor 10. Ele informa quantas cotas você precisa ter para sempre ir comprando pelo menos uma cota só com dividendos. Olha que legal. Então, nesse caso aqui desse fundo, são 87 cotas, ou R$ 1.730. Já eu vou falar desse fundo especificamente do HCTR. Porque agora eu quero falar de outro cara que talvez seria hater de FIIs, Bruno. Nunca falou a respeito, porque eu acho que ele nem conhece esse mercado, é tão pequenininho, né, pra ele. Vamos falar de uma coisa interessante que pode mexer com a sua cabeça. Já ouviu falar do Nassim Taleb? É um cara controverso, né, autor do livro Antifrágil, que ficou muito conhecido por uma estratégia chamada Barbell. Já viu falar, Bruno? Não, acho que não. É uma barra de academia ali com peso nas duas pontas. Só que de um lado, onde tem muito peso, é a maior parte dos seus ativos, seu dinheiro em ativos super seguros, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, digamos lá 80%, 90%, 70% no mínimo 70%. O quase tudo. Quase tudo. E do outro lado, o que não é tudo, né, 10, 20, 30% no máximo, tá aquela parcela ali em coisas muito arriscadas, com um potencial enorme de subir. E o que você evita? O que tá no meio aqui do barbell, né? O entre os dois. Entre os dois, os ativos de risco moderado. Por quê? O Taleb argumenta que esses ativos são mais perigosos do que parecem, porque eles caem feio nas crises, mas não pagam retorno suficiente para compensar o risco em tempos normais. E aí a pergunta que o pessoal fica fazendo é, mas o FII não seria justamente esse meio aqui da tabela? A parte perigosa que o Taleb manda evitar? Eu acredito que os FIIs são igual ações, né? Você tem empresas de maior risco e empresas de menor risco. Exatamente isso. Por isso que o Bruno é inscrito aqui do canal. Você não é. Se você não adivinhou, cara, é obrigação moral sua ser inscrito aqui. Fiz a e deixar o seu like, que tanto nos ajuda aqui também, né? Exatamente o que o Bruno falou, tem fundo imobiliário que é claramente lixo, né? Um fundo concentrado em título de papel podre, com inadimplência lá no talo, gestor sem pé no chão. Esse aí cabe direitinho no meio da tabela perigoso lá que o Taleb falou. É igual a empresa ruim, né? Exatamente. É perfeito. Teve um caso famoso, inclusive recente, o HCTR11, né, que eu falei antes, que é um fundo de papel que pagava um dividend yield enorme, né? O pessoal fazia festa, ou pelo menos é o que parecia. Sabe por que ele foi campeão em dividend yield? Que a cota caiu pra caramba, né? E o yield é o dividendo pago em reais dividido pelo valor da cota. Aí você olha aquilo e fala, cara, 20%, 30%? Mas de nada. Porque caiu pra caramba a cota. Só é bom pra quem comprou naquele momento, né? E mesmo assim tá carregando um risco que não sabe como vai ficar, porque olha o estrago que aconteceu em 5 anos. Hoje aí essa queda gigante aí do Investidor 10 mostra pra gente, ela sendo cotada a R$20 significa dizer que o fundo está sendo negociado a menos de 20% do valor patrimonial, meu amigo. Mas o ponto é, quem ficou olhando só o dividend yield gigante lá, sem ver os fundamentos, bailou. E por que a cotação caiu? O fundo tem vários títulos ali, calote, né, inadimplentes,
ou que ainda não começaram a pagar juros. Aliás, ao contrário, hoje em dia só 12% deles estão pagando. Mas esquece fundo ruim, vamos falar de coisa boa? Vamos. TechPix. Pega aí um fundo imobiliário de qualidade alta, né? Um fundo de logística com um galpão alugado lá para o Mercado Livre, Amazon, Magalu. Um fundo de papel diversificado com CRIs de devedores com nota alta de crédito. Um fundo de shopping consolidado numa região rica. Esses ativos têm renda mensal isenta, lastro real de tijolo ou garantia imobiliária, baixa correlação com a bolsa como um todo, funciona muito mais como aquela ponta segura lá da barra do Taleb do que um ativo no meio da tabela, você concorda? Não chega a ser segurança absoluta de um tesouro Selic, claro, mas está bem longe de ser especulação pura. Por isso que a entrevista do Santander, no fim das contas, é uma confissão sem querer, né? Eles disseram que o investidor institucional quer mais volatilidade para ganhar com o trade. Mas para você isso vira um motivo de estar feliz porque o ativo ele é mais quieto, sabe? Eles disseram ainda que no Brasil só 1,4% da população investe em FII, contra 4 em cada 10 americanos investindo no REIT, que é a versão gringa lá dos fundos imobiliários deles. E eles falaram isso achando que é problema, né? Mas a gente pode olhar de outra forma, achar que quem tá chegando agora é uma janela de oportunidade gigante. O volume diário nos FIIs já tá em 500 milhões de reais por dia em 2026, cresceu 60% sobre o início de 2025. Então o mercado tá crescendo mesmo com o institucional dando uma torcida no nariz aí. Mas ainda tem que comer, sim, muito arroz com feijão, né? Nas ações são 26 bilhões negociados por dia. Mas então, vale a pena ter fundo imobiliário ou é coisa de trouxa? A resposta vai depender totalmente de como você usa, né? Se você comprar FII porque você viu um dividendo gigante de 20% e você não estudou nada, é coisa de trouxa sim. Você vai cair em armadilha de fundo problemático, vai ver a cota despencar, vai ficar com prejuízo grande e dividendo minguado. Agora, se você fizer o caminho certo, o FII é uma das grandes classes de ativos, é uma das mais inteligentes que o pequeno investidor brasileiro tem à disposição. Você compra um fundo de tijolo bom, um fundo de papel diversificado, bem gerido e vai aportando ali todo mês, reinvestindo dividendo isento e em alguns anos ali você tem uma máquina de renda mensal pingando na sua conta. Talvez algo ali entre 15% e 30% da sua carteira de renda variável possa sim estar em FIIs, dependendo sim do seu perfil e do seu objetivo de longo prazo. Mas é importante você ter alguns fundos, tá? Tipo uns 7 a 10 fundos imobiliários diferentes aí, misturando tijolo, papel, para você dar uma diluída no risco. Se você precisa de ajuda para investir, para acompanhar a sua carteira, para montar uma carteira para você, você já sabe, só chamar a gente no link do primeiro comentário. E se você quiser continuar investindo bem aqui na faixa para você, a gente faz isso desde 2017, vem ver esses vídeos aqui do lado, eu tô te esperando lá, valeu, tudo de bom, tchau!